No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a literatura nazista na América, que é um livro do Roberto Bolanho, publicado originalmente em 1996 e que ganhou publicação aqui no Brasil pela Companhia das Letras em 2019. Esse daqui é o terceiro livro do Bolanho e ele é composto, na verdade, por 31 narrativas que se dividem em 13 partes e um epílogo. Esse daqui vai ser um daqueles vídeos bem longos, então, enfim, estou aqui com todas as minhas anotações, então preparem-se. Isso porque, ao longo da minha leitura, eu fui tecendo uma série de considerações que me parecem muito interessantes e que, de certa maneira, podem oferecer algumas chaves de leitura possível aqui para este livro, que eu vou aqui chamar de romance, apesar de ser muito complicado atribuir esse rótulo, digamos assim, a um livro como esse, mas eu já vou chegar nessa problematização. Mas enfim, esse daqui é um daqueles romances híbridos que misturam ficção com crítica e historiografia literária, e nesse sentido eu acabei associando este romance aqui com outros livros, como por exemplo o História Universal da Infâmia, do Jorge Luiz Borges, o Retratos Reais e Imaginários, do Afonso Reyes, A Sinagoga dos Iconoclastas, do Juan Rodolfo Wilcock, e acabei associando também ao Vidas Imaginárias, do Marcel Schwab. Isso porque todos esses livros reúnem notas biográficas sobre personagens, na maioria das vezes, inventados. Além disso, conforme eu fui lendo aqui o Literatura Nazista na América, eu acabei me lembrando também de outros dois romances do Vila Matas, que são o Bartleby e Companhia e o História Concisa da Literatura Portátil, porque nesses livros nós temos narrativas não apenas vertiginosas, mas também capilares, ou seja, que muitas vezes rompem com qualquer noção de unidade ou de linearidade, porque são narrativas que se espalham, são narrativas descentralizadas. E além disso, esses livros, assim como aqui o Literatura Nazista na América, eles fogem a uma classificação tranquila como literatura de maneira geral ou como romance de maneira um pouco mais particular. Isso porque aqui, não, ao contrário do que acontece lá, por exemplo, no Bartleby, ou então no História Concisa da Literatura Portátil, ambos do Vila Matas, inclusive já falei sobre ambos por aqui, eu vou deixar os links lá embaixo. Mas enfim, ao contrário desses livros, aqui neste terceiro romance do Bolanho, não existe um narrador que centralize, que, digamos assim, reúna sob uma mesma voz os capítulos, e com isso o livro pode ser entendido simultaneamente como um romance ou como um livro de contos, mais ou menos como acontece com outro livro do Vila Matas, que é lá Uma Casa para Sempre. Então, a unidade que esse texto estabelece é muito mais temática do que estrutural, mesmo porque o Bolanho, como o Borges e o Vila Matas, é um autor que sempre cria um efeito de abismo naquilo que ele escreve, porque cada texto desses autores acaba fazendo referência a vários outros textos, de maneira que os discursos que esses autores articulam são naturalmente expansivos, naturalmente rizomáticos, ou então, para usar uma palavra que eu já usei aqui antes, são discursos naturalmente capilares. Além do mais, no caso específico aqui deste romance do Bolanho, ele nos mostra que o fascismo, porque afinal de contas, como o próprio título sugere, é disso que o livro vai falar, neste livro o Bolanho ele nos mostra que o fascismo não é algo homogêneo, ele está pulverizado em vários setores da sociedade. E se ele vai falar de algo tão proteico quanto o fascismo, então a forma do livro também tem que ser porosa, digamos assim, e por isso não dá para distinguir muito bem essa narrativa entre o romance e um livro de contos. E pensando ainda nessa dificuldade
em classificar o livro não mais como romance ou contos, mas como ficção, isso acontece principalmente porque o Bolanho ele emula a linguagem de textos mais técnicos, como por exemplo a enciclopédia, o manual, o ensaio, o almanaque, o dicionário, o texto de história e de crítica literária e por aí vai. Por isso, por exemplo, pensando nesse estilo manipulado pelo autor, os períodos que estruturam a narração acabam sendo sempre muito mais objetivos, curtos e pouco romanescos, digamos assim, de modo que a dicção desse texto é muito mais enxuta e contida conforme esse narrador organiza os autores que vão sendo citados aqui em cada um desses verbetes. Exatamente por conta desse diálogo, por conta dessa simulação de outros discursos, dessa simulação de textos técnicos, este romance acaba sendo, em alguma medida, quase uma paródia ao criar uma história lateral, apócrifa, não autorizada da literatura no continente americano e, como o título sugere, a espinha dorsal que sustenta esse texto historiográfico é a relação entre literatura e nazismo. Então é como se esse historiador aqui fizesse aquilo que o Agamben sugere e lançasse luz sobre as sombras de um determinado período, né? O Agamben ele fala sobre isso ao se referir ao contemporâneo, em um de seus ensaios mais famosos, inclusive um ensaio sobre o qual sempre falo por aqui nesses vídeos, mas enfim, naquele texto o Agamben ele comenta que o contemporâneo é aquele que consegue olhar para o próprio tempo e dar atenção não aos pontos luminosos, mas sim àqueles pontos mais escuros. E é basicamente isso o que o Bolanho está fazendo aqui. E com isso, o autor acaba recuperando supostos escritores que a literatura produzida na América preferiu esquecer ou ignorar. Ainda que, é sempre bom lembrar disso, esses autores sejam todos fictícios. Portanto, esse livro aqui, ele se aproxima muito da paródia como um elemento característico da literatura pós-moderna, recuperando lá o que disse a Linda Hutton na Poética da Pós-Modernidade, porque o Bolanho, ele não só se apropria de elementos de textos anteriores ligados à historiografia literária, por exemplo, mas ele também faz isso de modo a criticar esses mesmos textos que ele está recuperando, e assim ele nos mostra que, primeiro, a história da literatura também é uma narrativa, e segundo, não existe neutralidade quando o assunto é fazer um comentário crítico e, na verdade, em aspecto algum da nossa vida existe essa neutralidade. A gente simplesmente, enfim, inventa esse conceito para parecer imparcial, mas na verdade tudo aquilo que a gente faz acaba nos tirando dessa zona completamente neutra, completamente imparcial. Então, só de você, por exemplo, colocar um autor em detrimento de outro, por exemplo, em uma lista que você passa para os seus alunos, ou na sua estante, né, na lista das suas futuras leituras, só de você já fazer isso, isso já implica uma determinada escolha, um recorte ideológico que pode até não ser consciente para você, mas que nem por isso deixa de ser verdade, deixa de existir. Portanto, o Bolanho ele demonstra que até a crítica literária é atravessada por questões de ordem política e por isso não existe uma leitura que não seja política, já que as circunstâncias sociais e históricas sempre determinam o modo como a gente pensa, o modo como a gente lê, o modo como a gente se comunica e etc. Nesse sentido, então, esse romance aqui, ele também problematiza essa permissividade da crítica que aceita determinados discursos autoritários ou simplesmente ignora esses mesmos discursos e se recusa a tomar uma posição
um pouco mais clara, digamos assim, né? Então, é muito interessante observar que o Bolanho, ele já é o terceiro texto dele que eu leio, e nesses textos ele sempre dá, de alguma maneira, uma alfinetada nessa ideia de que a literatura é um campo de pessoas do bem, de pessoas conscientes, de pessoas humanizadas, de pessoas politizadas, e na verdade ele mostra que o buraco é bem mais embaixo. Então, voltando àquela questão que eu estava dizendo sobre a paródia, o elemento paródico, ele atua aqui de maneira muito ativa, não só para que o leitor entenda o texto que ele está lendo, mas também para que ele ressignifique os textos que ele já leu, já que o romance escancara as possíveis relações entre ética e estética, entre literatura e política, entre poesia e autoritarismo e por aí vai. Então, por mais que o estilo usado pelo Bolanho seja distante e objetivo, como em um manual de literatura, por exemplo, apesar dessa distância, o estilo do Bolanho também, ao mesmo tempo, exige um leitor ativo, que perceba esse caráter crítico, que está nem sempre tão na entrelinha, assim. E mais do que esse caráter crítico, o leitor deve perceber o tom irônico que está presente desde o início, conforme esse narrador analisa a vida e a obra desses escritores associados a isso que ele está chamando aqui de literatura nazista, de maneira que a biografia desses autores é entrelaçada ao comentário crítico e historiográfico sobre aquilo que eles produziram. Inclusive, o livro ele tem um epílogo para monstros, que na verdade é quase como uma lista de referências bibliográficas que complementam aquilo que o romance acabou desenvolvendo ao longo desses capítulos, ao longo desses 31 verbetes. E isso, a presença desse epílogo, que na verdade acaba sendo também uma lista de referências bibliográficas, me lembrou bastante das referências inventadas que nós temos lá no final de História Concisa da Literatura Portátil do Vila Matas. E ainda pensando nesse capítulo específico, que faz às vezes de epílogo, é curioso porque nele o Bolanho cita algumas revistas, todas elas fictícias, evidentemente, e essas revistas elas apoiaram esse discurso fascista com a desculpa de se posicionar contra o comunismo, por exemplo. O que faz pensar bastante naquelas revistas e jornais da vida real que relativizam as coisas ou então que fazem comparações esdrúxulas, como por exemplo aquela do Uma Escolha Muito Difícil. Não sei se vocês se lembram disso. Mas enfim, então veja, essa ficção aqui ela é bastante identificável com coisas da nossa realidade, e isso, enfim, acaba tornando essa leitura não apenas mais interessante, mas também um pouco mais assustadora por conta do rumo que as coisas vão tomando aqui em alguns desses verbetes. E aqui vem outro ponto interessante, que é o seguinte: por meio da paródia e da ironia, o Bolanho vai questionando as narrativas hegemônicas e oficiais, porque afinal de contas, a enciclopédia é um livro que teoricamente detém a verdade. E este romance aqui, ele é completamente ficcional, por mais que ele estabeleça esses pontos de contato com o discurso enciclopédico. E a gente percebe esse jogo com os gêneros porque o registro usado pelo Bolanho nem sempre é homogêneo. Por exemplo, alguns capítulos que corresponderiam aos verbetes de um dicionário ou de uma enciclopédia, alguns desses capítulos têm vários diálogos, que é uma coisa que não tem em um texto enciclopédico. Em outros desses capítulos existem informações que teoricamente não seriam técnicas o suficiente para constar nesse tipo de texto mais sério, como o texto de um dicionário, de um manual, enfim. Só que, ao mesmo tempo, o autor tem consciência de que esse discurso hegemônico autoriza a existência desses autores que ele vai elencar no sentido de trazer à tona essa verdade oculta que a história
da literatura tentou abafar. E aqui, por sinal, como é possível relacionar algumas coisas dessa ficção com a nossa realidade, dá para ficar meio paranoico pensando que não é tão difícil assim que coisas como as narradas aqui de fato tenham acontecido ou, o que é pior, continuem acontecendo até hoje. Basta pensar, por exemplo, que de um ano para cá no Brasil, e daí eu fiz aqui uma listinha e eu vou ler essa listinha, de um ano para cá no Brasil, de um ano não, né, de pouco mais de um ano para cá no Brasil, o secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro fez um vídeo emulando o pronunciamento do Goebbels. Além disso, um grupo de paraquedistas cumprimentou o Bolsonaro usando uma saudação muito parecida com a saudação nazista. Ou então, aquele grupo 300 do Brasil fez uma manifestação à la Ku Klux Klan, né? Isso tudo em 2020. Além disso, o Bolsonaro, desde 2020 para cá, o Bolsonaro e alguns membros do governo fizeram gestos em live, ou então, enfim, tomaram leite puro e esse tipo de coisa. E esses gestos, essas atitudes foram identificadas como sendo as mesmas atitudes e os mesmos gestos usados por grupos neonazistas dos Estados Unidos. Além disso, agora há pouco, no dia 17 de junho, um rapaz foi filmado circulando com uma abraçadeira com uma suástica em um shopping de Caruaru, se não me engano. Não sei se vocês se lembram disso. E mais recentemente ainda, o Bolsonaro se reuniu com a líder daquele partido de extrema-direita da Alemanha, o Alternative für Deutschland, que é, enfim, um partido com várias tendências racistas, antissemitas e por aí vai. Então, veja, como eu disse, esse romance ele foi publicado aqui no Brasil em 2019, ou seja, bem no momento em que esse pensamento da extrema-direita se consolidou no poder e, por conta disso, essas pequenas rasuras na nossa democracia começaram a acontecer de maneira cada vez mais frequente. E isso acaba tornando esse romance ainda mais verossímil, ainda mais atual e ainda mais preocupante, principalmente quando a gente pensa que alguns dos capítulos desse livro flertam com uma ficção especulativa, já que alguns desses escritores continuariam publicando até 2029, como se com isso o Bolanho mantivesse um tom bastante pessimista em relação à continuidade desses discursos que vão aos poucos sendo normalizados, sendo naturalizados no nosso cotidiano. Parêntese aqui rapidinho. Se você escutar algum grito de criança, não se assuste, é porque a vizinha acabou de chegar aqui com os filhos dela e os filhos dela costumam gritar bastante, então espero que esses gritos não atrapalhem aqui a minha fala, mas, voltando ao que eu ia dizer, amparando esse discurso historiográfico que o Bolanho constrói ficcionalmente aqui no romance, estão vários poemas, entrevistas e fragmentos escritos pelos autores que fazem parte ou que se relacionam de alguma maneira com a tal da literatura nazista. E, além disso, o Bolanho também expande esse universo ao falar de como essas obras foram recebidas pela crítica e pelo público quando de suas primeiras publicações. E cada uma das partes do romance é dividida em capítulos e cada um desses capítulos, enfim, tem ali um narrador, sempre em terceira pessoa para manter esse distanciamento, e esse narrador vai comentar a vida e a obra desses escritores que de alguma maneira flertaram com o nazifascismo. Portanto, esse texto ele tem também um caráter crítico conforme esse narrador vai objetivamente analisando alguns textos de cada autor. Salvo algumas exceções, os capítulos eles são independentes, de modo que a gente não tem um único fio narrativo que se ramifica. Na verdade, o romance é composto por vidas que correm simultaneamente e de maneira sempre
independente, ainda que alguns autores tenham algum tipo de contato pessoal, familiar ou profissional de alguma maneira. E essa independência entre os capítulos fez com que eu me perguntasse quais foram os critérios para organizar esses autores, já que mesmo o período de tempo que esse romance abarca é um período de tempo bem amplo, porque o escritor mais velho, ele nasceu no final do século XIX e o escritor mais novo, como eu disse para vocês, ele vai morrer em 2029. Mas esses autores aqui, eles não estão dispostos cronologicamente no livro. Então existem alguns temas que teoricamente atravessam a obra de alguns autores e é a partir desses temas que o Bolanho vai, ou enfim, que esse organizador vai dividindo e catalogando cada um desses autores. Mas o que se observa é que, na maioria das vezes, esses autores são bastante medíocres, salvo raríssimas exceções. Eles estão aqui, então, não pela qualidade estética do que eles produziram, mas sim por conta dessa posição ideológica que eles assumiram ao longo da vida. E, por sinal, essa proximidade com o nazismo é a única coisa que orienta a organização do livro de um jeito um pouco mais objetivo ou evidente, enfim, porque a divisão interna desses capítulos nem sempre faz muito sentido, ou pelo menos não fez muito sentido para mim, e o narrador ele não coloca nenhuma nota explicando sobre os critérios que ele utilizou, ele simplesmente começa ali o livro sem maiores elucidações. Então talvez isso seja um ponto negativo para você, mas para mim, enfim, isso não fez tanta diferença, ainda que em vários momentos eu fiquei tentando perguntar, eu fiquei me perguntando qual foi o critério usado pelo Bolanho na hora de colocar a ordem desses autores aqui. E aqui entra em cena algo que, pelo visto, é muito frequente na obra do Bolanho, que é, como eu já disse, a relação entre o mal, a violência, o poder e a literatura. Tanto aqui quanto em Noturno do Chile e, enfim, de uma maneira um pouco mais restrita lá em Amuleto, que são outros livros do autor para os quais já existem vídeos aqui, os livros, os links vão estar lá embaixo, mas enfim, tanto aqui quanto nesses outros livros que eu já li dele, o Bolanho nos mostra que a literatura não faz com que os leitores, ou com que nesse caso aqui os escritores, se tornem boas pessoas, que é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Ah, os leitores são pessoas melhores, ler muda as pessoas, etc, etc, etc. Pois é, essa mudança, ela pode até acontecer, mas nem sempre ela implica em algo positivo, né? Muito pelo contrário, inclusive um dos personagens aqui acredita que existem basicamente duas maneiras de ascender na sociedade, por meio da violência explícita ou por meio da literatura, que segundo ele também pode ser um tipo de violência velada e dissimulada dependendo do contexto. E ao tratar desses autores de várias épocas e de vários países da América, o Bolanho acaba demonstrando que, sobretudo a América Latina, tem a barbárie como algo cotidiano, já que o nosso verniz democrático, digamos assim, ele dura só até o primeiro vislumbre do autoritarismo. E isso faz com que a nossa democracia seja muito frágil, porque o mal ele é banalizado, ele vai criando raízes na cultura e na sociedade sem que ninguém faça nada a respeito, porque todo mundo pensa sempre que falar em fascismo é exagero, que as pessoas que flertam com o fascismo são loucas, que estão apenas brincando, que estão apenas querendo chamar atenção, e daí o que acontece? Elegem figuras totalmente desprezíveis em qualquer sentido da palavra. Nesse sentido, ler esse livro aqui é não só assustador, mas também muito triste, porque é como se o Bolanho estivesse deixando claro pra gente que esse pesadelo sem fim que a gente vive é óbvio demais. Faz mais de 20 anos que esse livro foi publicado e, no entanto, ele continua, ele permanece extremamente atual. E essa obviedade é tamanha que se torna quase inevitável
que coisas assim aconteçam nesse contexto violento, autoritário e completamente antidemocrático, que pelo visto é algo constituinte dos países da América Latina. E por sinal, é muito bom reforçar isso, não existem quase autores aqui dos Estados Unidos, o que é bastante significativo quando a gente pensa na relação que os Estados Unidos mantêm com os países da América Latina, por exemplo, financiando ditaduras e coisas do tipo. Mas, enfim, voltando aqui a esses autores, o modo como eles se aproximam do nazifascismo é bem diverso. Algumas vezes essa ligação é bastante indireta, sutil, tênue. Em alguns casos, por exemplo, eu tive que ler um capítulo mais de uma vez para ver onde estava o ponto de contato entre a vida ou a obra de um determinado autor e uma postura mais fascista, porque tudo estava ali em pequenos detalhes que denunciam essa proximidade. Porém, por mais que nem sempre seja óbvia essa relação, em outros casos nós temos aqui personagens que foram abertamente partidários de um discurso fascista e que levaram esse discurso para a literatura que eles produziram, tanto na forma quanto no conteúdo. Então, vários deles, por exemplo, diziam publicamente que a miscigenação deturpava a cultura e o povo. E isso é bastante irônico, porque afinal de contas, todo povo com um passado colonial é historicamente miscigenado de alguma maneira, né? Mas enfim, esses autores aqui diziam ainda que eram favoráveis à tortura, à guerra, às iniciativas que queriam embranquecer a população, eram, enfim, favoráveis ao genocídio dos povos não europeus e esse tipo de coisa. E cabe aqui um parêntese para dizer salientar dois detalhes. O primeiro é o seguinte: o Bolanho, ele elege o nazismo como paradigma dessas ideologias fascistas, mas o modo como cada um desses escritores se apropria desses discursos vai ser muito particular. Então, por mais que ele esteja falando aqui nazismo, nem sempre a postura de um determinado escritor vai ser propriamente nazista, né? Ele usa o nazismo como esse guarda-chuva que abarca vários tipos de fascismo que vão se adequando à realidade de cada um desses personagens aqui. Então, o que unifica toda essa gente é esse flerte com posturas fascistas, o fato de serem fictícios e as mortes extremamente violentas que vários deles têm, como se nisso houvesse ali alguma vingança ou algo parecido, e isso me chamou bastante a atenção. Então, esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de salientar aqui. O segundo é o seguinte: por mais que alguns desses autores tenham sido reconhecidos pela crítica, e isso fica evidente por conta das coisas que esse narrador vai elencando aqui pra gente, do modo como cada autor foi recebido em sua época. Mas enfim, por mais que alguns deles tenham sido reconhecidos pela crítica, existem vários outros que são descritos como sendo obscuros. Mas, invariavelmente, parece que a ideologia que esses autores defenderam, tanto os obscuros quanto os mais, enfim, populares, essa ideologia que eles defenderam não chocava ninguém, né? Do público ou da crítica, enfim, ou não chocava parte do público e da crítica, e na verdade parece que o reconhecimento que alguns deles tiveram ajudou a camuflar esse contato com o fascismo, como se uma pessoa famosa ou importante não fosse capaz de defender certas coisas, como se uma pessoa que gosta de ler ou de escrever não fosse capaz de apoiar um genocida maluco e coisas do tipo, né? Então veja novamente a atualidade aqui deste romance. Mas enfim, voltando ao que eu ia dizer, por mais que esse narrador aqui não sistematize
o que é, afinal de contas, essa tal literatura nazista que se desenvolveu nas Américas, isso é uma coisa muito importante. Dá pra, por mais que não exista aqui, então, um esquema dizendo a literatura nazista nas Américas é, e daí tem uma definição certinha, por mais que não exista isso aqui, a gente consegue perceber algumas características comuns às obras desses autores, apesar dos estilos tão diferentes entre si. Então, por exemplo, a maioria desses autores escreveu textos bastante bucólicos, com um caráter bem nostálgico e saudosista, mas ao mesmo tempo eles também escreveram textos sobre um futuro grandioso no qual aquele passado ideal renasceria e coisas do tipo. Não por acaso, a forma que melhor traduz essa contradição entre a saudade do passado e a esperança do futuro é o poema épico, de modo que vários desses autores aqui vão escrever algo muito próximo desse tipo de poesia em algum momento. Então é muito comum a gente ver aqui um autor de meados do século XX escrevendo uma epopeia, né? Como se isso não fosse uma coisa meio, enfim, ultrapassada do ponto de vista artístico. Então é muito interessante observar como essas pequenas características, por mais que elas não estejam sistematizadas, a gente consegue perceber elas em vários desses autores, e isso acaba fazendo com que a gente consiga traduzir de maneira um pouco mais direta o que vem a ser, afinal de contas, essa tal literatura nazista. Bom, são quase 30 autores e não daria para falar sobre todos eles mesmo, porque, como eu disse, o modo como eles se relacionam com o fascismo é bastante heterogêneo. Então, o que eu vou fazer aqui é primeiro falar de maneira geral sobre alguns desses autores que chamaram a minha atenção, e depois eu vou falar particularmente de alguns que me parecem que sejam mais importantes para o estabelecimento dessa literatura nazista na América. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso do poeta que queria a volta da Inquisição. Esse mesmo poeta, ele defendia que uma guerra deveria acontecer entre os países da América Latina, porque assim existiria uma desculpa perfeita para matar os indígenas, de modo que os arianos pudessem se estabelecer de fato no continente. Existe aqui o caso do poeta que é um populista de direita, que escreve sonetos para a classe trabalhadora. Existe o escritor que gosta de usar um uniforme nazista quando está em casa escrevendo. Existe aqui a poeta que convivia com os militares durante a ditadura do Chile. Existe aqui um líder de torcida do Boca Juniors que escrevia poemas enquanto trabalhava para os militares durante a ditadura. Existe aqui o caso de um escritor que escreveu um falso livro de história no qual os nazistas venceram a guerra e invadiram a União Soviética e os Estados Unidos. Existe aqui o caso muito curioso de um escritor de ficção científica nascido na Guatemala, mas que sonha em ser alemão, e isso me fez lembrar daquelas pessoas que dizem que são alemães, mas que na verdade nasceram, sei lá, em Carapicuíba, e esse tipo de coisa, só porque o avô, o bisavô, o tataravô era alemão, então, eu sou alemão também, né? Então é muito engraçado como esse tipo de discurso, que é um discurso assim muito sutil, mas que permanece até os nossos dias, né? Mas enfim, voltando aqui à lista, existe o caso do poeta que lutou na guerra ao lado dos nazistas. Existe aqui o caso do escritor que escondia saudações nazistas nos seus livros. Então, por exemplo, em um dos romances que esse escritor escreveu, as primeiras letras de cada capítulo formavam as palavras Viva Adolf Hitler e algumas outras frases que ele vai colocando também. Então, assim, esse escritor que ele vai cifrando essas mensagens nazistas na obra dele, o verbete sobre ele particularmente é bastante engraçado por conta das reações que isso desperta nas pessoas. Mas enfim, existe aqui também o caso do poeta que escreve textos
homofóbicos e antissemitas em um clube de poetas suicidas. Existe aqui o caso do escritor que falava que um Messias daria início ao Quarto Reich e lutaria contra os latinos, os negros e os judeus. E é curioso porque esse escritor, ele sempre era adaptado, ele tinha suas obras adaptadas ao cinema, porque ninguém levava nada disso a sério, apesar de serem discursos bem problemáticos os que ele defendia, mas todo mundo pensava que aquilo ali era um exercício de humor ou coisa que o valha. Existe aqui também o caso de uma poeta que tinha uma suástica tatuada na nádega esquerda, e essa poeta ela escreveu uma epopeia, veja lá a questão do texto épico, chamada As Amazonas, e nessa epopeia essa poeta ela dizia que o Quarto Reich começaria na Argentina. Então, nós temos esses casos mais gerais de escritores que se relacionam com a literatura nazista, mas existem também outros escritores que me chamaram um pouco mais a atenção, como por exemplo é o caso do poeta do Haiti, que plagia poetas caribenhos desconhecidos. E isso é até engraçado porque toda a obra dele é plágio, mas nenhum crítico percebe. Então é muito engraçado ver como ele consegue driblar esse olhar da crítica para poder se estabelecer como um grande nome da literatura. E para cada poeta plagiado, esse sujeito ele cria um heterônimo diferente, então logo ele passa a ser conhecido como o Fernando Pessoa do Caribe. Mas um desses heterônimos é nazista e defende, por exemplo, que o racismo e a eugenia são benéficos para a evolução da sociedade. Outro caso que me chamou muito a atenção foi o caso de um sujeito chamado Luiz Fontaine de Souza, ou Fontaine, enfim, de Souza. O Luiz Fontaine é um escritor brasileiro cuja obra consiste basicamente em refutar as obras de grandes filósofos, mesmo que esse escritor não tenha estudado formalmente filosofia. Então, ele refutou o Voltaire, o Sartre, o Rousseau, o Diderot. Ele tentou refutar o Marx, tentou refutar o Feuerbach, tentou refutar o Hegel, mas ao mesmo tempo ele confunde, por exemplo, Hegel e Kant o tempo todo, mas enfim. Nos únicos textos em que o Luiz Fontaine de Souza não está refutando ninguém, ele é sempre muito racista, machista. Ele diz, por exemplo, que a desordem e a promiscuidade são o maior perigo para o Brasil, isso representa um atraso no nosso desenvolvimento social. Só que por mais que esse escritor tenha sido massacrado pelos críticos, o nosso amigo Luiz Fontaine de Souza aqui, ele continua acreditando que na verdade ele é um gênio incompreendido. Não por acaso ele é internado várias vezes em uma clínica porque ele é considerado maluco. Eu não sei você, não sei por que exatamente, mas esse personagem me fez lembrar um certo filósofo genial aqui do Brasil, né? Enfim, então veja que o Bolanho, ele às vezes ele coloca algumas coisas assim que eu fico pensando, não é possível que esse homem não tivesse uma máquina do tempo, não visse as coisas que acontecem hoje em dia. Mas enfim, outro escritor brasileiro que aparece aqui também é o Amado Couto. Ele é um autor de romances policiais, fracassado, e ele tem uma verdadeira obsessão pelo Rubem Fonseca, tanto que ele acaba tendo a ideia de sequestrar o Rubem porque assim talvez a crítica lhe desse mais atenção. E o Amado Couto, ele trabalha com os militares durante a ditadura aqui no Brasil. Tanto que ele tenta denunciar o Rubem para ver se assim esse escritor sairia do seu caminho, mas nada acontece porque afinal de contas o Rubem Fonseca ele era protegido. E aqui o Bolanho ele é de uma sutileza bem interessante, porque eu não sei se você sabe disso, mas o Rubem Fonseca ele trabalhou no IPES, que foi um órgão que articulou a saída do João Goulart, né, e o início da ditadura militar em 1964. Então veja só, o Bolanho ele coloca o Rubem Fonseca como um personagem que
não é perseguido pelos militares, e isso acaba deixando subentendido que, de algum modo, esse autor também fazia parte dessa lista de escritores que flertavam com o fascismo. Mas como o Rubem é um autor real, isso fica no ar e cabe ao leitor pegar essa referência e fazer essas conexões para concluir isso que o Bolanho apenas sugere aqui neste seu romance, nesse capítulo do romance. E isso é interessante porque em trechos como esse que cita lá o Rubem Fonseca, a gente percebe um movimento oscilante entre a realidade e a ficção, porque o fascismo ele é algo tão inconcebível que nem a realidade e nem a ficção dão conta de racionalizar o envolvimento de alguém com esse tipo de discurso. Então, esse entrelugar aqui que o Bolanho assume no romance é um entrelugar estratégico, digamos assim, porque aí, quando falta alguma coisa no discurso real, ele apela para a ficção. E quando a ficção não dá conta, ele vai e faz uma contraposição com a realidade. Então, não me parece à toa que a forma do romance seja essa utilizada aqui pelo autor. Por isso, conforme eu fui lendo, eu fui fazendo vários paralelos com o que acontece hoje em dia, né? Como eu já falei várias vezes aqui. Mesmo porque o Bolanho, ele nos permite fazer isso, já que alguns desses autores produziram ao longo das primeiras décadas do século XXI. E ao fazer esses paralelos, graças a esse grupo tão grande e tão diverso de escritores, eu fiquei com a impressão de que é como se essa gente estivesse entre nós, e na verdade essa gente está entre nós mesmo, né? E mais, assim como no livro, esses escritores, alguns deles pelo menos, perderam o medo e a vergonha e agora batem no peito para defender aquilo que defendem, né? Ao mesmo tempo em que, por exemplo, apoiam a tortura, eles vão lá e se dizem tementes a Deus e coisa do tipo. Então, assim como isso acontece aqui no romance, isso acabou, enfim, acontecendo também na realidade. É por isso que agora há pouco eu disse para vocês que, lendo isso daqui, parece que algumas coisas que estão acontecendo agora eram meio que inevitáveis, eram tão óbvias que o Bolanho leu, olhou lá em 96 e falou assim, gente, não é possível, alguém tem que escrever isso aqui, porque estão deixando passar esse filão. Mas, enfim, voltando aqui ao romance, eu deixei para falar no final das duas partes que me parecem as mais importantes para entender a proposta aqui do livro, né? Enfim, essas duas partes, elas são justamente a primeira e a última, né? Antes lá do tal do epílogo. E a primeira parte chama-se Os Mendiluci, que é a família que inaugurou essa tradição da literatura nazista na América. Essa é a parte que abre o romance e talvez seja aquela em que melhor se perceba uma unidade temática, já que essa parte vai falar de 3 poetas de uma mesma família. Na verdade, essa primeira parte ela tem um caráter quase realista, conforme ela trata da formação dessa família, que até mesmo pela posição que ocupa aqui no romance, parece ser a precursora de toda essa literatura nazista, como se essa literatura tivesse vindo para a América graças à influência direta ou indireta dessa família Mendiluci aqui. Isso porque nós estamos falando de uma família rica de Buenos Aires, o que demonstra muito bem os contatos entre a elite e o fascismo, porque graças, por exemplo, à troca de favores, esse tipo de ideologia vai sendo naturalizada em alguns setores da sociedade, e vai ser essa família que vai inaugurar vários círculos literários ao financiar autores e editoras que são simpáticos ao nazismo, como é o caso, por exemplo, de uma editora chamada O Quarto Reich Argentino. Só que apesar disso, essa família ela fica muito mais conhecida por ter essa influência do que propriamente pela qualidade estética da literatura que os membros dessa família produziram. Então, por exemplo, nós temos a matriarca,
que é a Edelmira. Ela foi a autora que teve um contato mais direto com o Hitler. Ela ficou tão encantada com esse encontro que ela passou a admirar ainda mais o Führer e a escrever textos louvando o nazismo e criticando o comunismo, além, evidentemente, de patrocinar e fundar essas revistas nazistas. E é engraçado porque durante esse encontro a Edelmira dá de presente ao Hitler uma edição de luxo daquele livro do Martin Fierro, que é um dos poemas mais importantes um dos textos mais importantes da literatura argentina. E o Hitler fica todo emocionado ali ao ler sobre a bravura daquele personagem, não sei o quê. Só que quem leu o Martin Fierro sabe que esse personagem é mestiço. Então é muito interessante porque o Bolanho ele sempre dá essas alfinetadas ali, conforme vai falando, né? Essas pessoas que se sentem tão inteligentes e blá blá blá, mas na verdade elas são bastante limitadas em alguns aspectos. Mas a Edelmira ela só ganhou fama porque ela se casou com um homem rico e por isso ela pôde bancar as suas publicações e as suas, enfim, loucuras megalomaníacas, né? Porque no fim das contas, ela é bem medíocre e ela sempre foi um fracasso fora daquela pequena zona de influência que ela própria construiu. Aí nós temos também o Juan, que é o filho mais velho da Edelmira, e ele não teve um contato tão direto assim com o nazismo, mas por outro lado, ele escreveu um texto no qual ele se identifica com um personagem nazista e ele continuou comandando essas revistas que foram fundadas pela mãe. Então, de certa maneira, ele, por mais que ele não seja tão fanático assim quanto a mãe, ele continua ali se envolvendo indiretamente com essa ideologia. E por fim, nós temos a filha mais nova da Edelmira, que é a Luz. Ela foi considerada pela crítica como sendo a melhor poeta da família e por isso ela até que teve uma certa aclamação, digamos assim, apesar de ter uma vida pessoal bem atribulada, principalmente depois do casamento. Daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente o porquê dessa vida agitada. A Luz ainda era muito nova quando a mãe foi se encontrar lá com o Hitler e naquela ocasião tiraram uma foto da Luz no colo do Hitler e ela mandou fazer ali um quadro enorme que ela deixa ali pendurado na sala da casa dela e aquela coisa toda. E ela costuma dizer que aquele foi o melhor momento de sua vida. Então é quase como se ela herdasse toda aquela adoração, aquela obsessão que a mãe, que a Edelmira sentia pelo Hitler, e não por acaso a Luz ela escreve um poema chamado Com Hitler Fui Feliz, e em um verso desse poema ela diz uma coisa muito parecida com em meu coração eu sou a última nazista. Além disso, a Luz enfim, ela cria um reduto de nazistas. Mas, ao mesmo tempo em que ela cria esse grupo de intelectuais, escritores, ela acaba dizendo que, na verdade, esse grupo ele passou a ser conhecido como um grupo neo-gauchesco, para tentar disfarçar um pouco essa postura fascista, dizendo que, na verdade, os ideais desse grupo só eram conservadores. Né? E o final dessa personagem é bem triste e bem irônico também, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes. Então, esse capítulo dos Mendiluce, que é o capítulo que abre o romance, de certa maneira ele tem essa importância justamente por demonstrar a chegada dessa ideologia nazista na literatura produzida na América. E o último capítulo do romance também é muito importante para que a gente entenda a proposta aqui dessa obra, mas também para que a gente entenda um pouco de como a obra do Bolanho se articula, e eu estou dizendo isso pelo menos com base nos livros dele que eu já li. O último capítulo, antes lá do Epílogo para Monstros, chama-se Ramírez Hoffman, o Infame. Esse daqui é o capítulo mais diferente de todo o livro,
por uma série de razões. Primeiro, porque esse capítulo ele não tem mais o humor que aparece nos capítulos anteriores. Segundo, porque nesse capítulo o texto fica mais subjetivo, já que quem narra é um poeta chamado Bolanho, de modo que aquela objetividade enciclopédica do resto do livro não aparece agora. E por sinal, nesse capítulo fica implícito que o Bolanho é o organizador desses verbetes sobre os autores nazistas. Terceiro motivo que acaba fazendo com que este capítulo seja diferente do resto do livro é o seguinte: se os capítulos anteriores eram, digamos assim, distantes e muito próximos de um discurso oficial, o último capítulo se constrói a partir das suposições desse narrador chamado Bolanho, que conheceu o Ramírez Hoffmann, e por isso esse último capítulo funciona quase como um testemunho. E por fim, aqui a relação com o fascismo, nesse último capítulo, a relação com o fascismo é bem explícita, ao contrário do que aconteceu nos capítulos anteriores, nos quais essa relação era por vezes difusa. Isso porque o Hoffmann ele foi um assassino e um torturador que trabalhou diretamente para o governo do Pinochet, né? Então, ele é um personagem muito diferente dos anteriores. Mas, a despeito do fato de ter matado vários poetas subversivos e de ter sumido com os corpos, o Ramírez Hoffmann foi considerado o melhor poeta da sua geração. Ele foi um poeta de vanguarda que tinha dois hobbies muito curiosos. Ele gostava de escrever poemas no céu usando a fumaça dos aviões militares e ele gostava de tirar fotografias. E por mais que nunca fique dito o que ele fotografava, só pela reação das pessoas dá para saber que provavelmente essas imagens não são das mais agradáveis, porque existe um momento em que o Ramírez Hoffmann ele faz uma exposição dessas fotografias e as pessoas passam mal e não conseguem sequer descrever aquilo que elas tinham visto. E isso me fez lembrar do que o Adorno propõe quando ele reflete sobre a crise de representação depois de Auschwitz, quando ele diz lá a famosa frase de que, ele pergunta, né, haverá poesia depois de Auschwitz? Então veja, se não pode existir poesia depois dos campos de concentração, então o Hoffmann ele dribla essa crise na representação pela linguagem e apela para a fotografia. E por sinal, essa reflexão do Adorno ela se aplica ao romance como um todo, porque o Adorno ele aponta para essa impossibilidade de narrar, por mais que a forma do romance exija uma narração, e talvez seja por isso que, como eu disse, o livro tenha muito pouco de romanesco, graças a essa aproximação com o discurso dos dicionários, dos manuais, das enciclopédias e por aí vai. Mas o caso é que esse Hoffmann, ao contrário dos autores que foram sendo citados ao longo do livro, o Hoffmann ele é um assassino. Então, por mais que, por exemplo, a Edelmira Thompson e a filha dela admirem o Hitler, por mais que um dos escritores tenha feito teorias fascistas, por mais que um escritor queira lá que o Quarto Reich aconteça na América Latina, nenhum deles, de fato, por exemplo, matou ninguém, ao contrário aqui do Ramírez Hoffmann, que nunca expressou essas ideologias naquilo que ele escreveu, mas, por outro lado, não pensava duas vezes antes de torturar e matar opositores da ditadura. E é por isso que ele ganhou essa alcunha de o infame. Mas o problema é que o tal do Ramírez Hoffmann ele desapareceu e ele está sendo procurado pela justiça para prestar depoimento sobre a época em que ele participou de torturas durante a ditadura militar. E o narrador dessa parte, que é o poeta chamado Bolanho, ele é convocado, digamos assim, por um detetive para ajudar a procurar o Ramírez Hoffmann, já que o narrador conheceu esse sujeito quando os dois ainda eram bem jovens.
E isso de um escritor desaparecido, blá blá blá, é algo que pelo visto é frequente na obra do Bolanho, né? Porque basta pensar, por exemplo, não um escritor desaparecido, mas assim, essa ideia de procurar um determinado escritor aparece, por exemplo, lá no 2666, enfim. E o próprio final do romance, né? Pensando que o capítulo do Ramirez Hoffman é o capítulo que encerra o livro ele acaba com um tom muito pessimista, porque com a fuga do Hoffman, os crimes que ele cometeu podem ser esquecidos. E é por essa ausência da memória que a ideologia fascista sempre volta. Basta pensar agora no Brasil de 2016 para cá, que é, enfim, um país completamente destituído de uma memória coletiva. Mas enfim, depois desse capítulo sobre o Ramirez Hoffman, existe, como eu disse lá, o Epílogo para Monstros, que é uma parte na qual existem referências a outros autores e publicações importantes para entender o que é essa literatura nazista na América. Então, esse epílogo ele tem pelo menos 3 funções. Ele vai expandir aquilo que ficou dito no romance, ao apontar para essas outras referências. Ele vai criticar essas pessoas graças ao uso da palavra monstro. E a palavra monstro aqui é a primeira demonstração direta de que o organizador do livro é contrário à ideologia desses autores. E por fim, esse epílogo ele vai sistematizar a bibliografia sobre essa literatura e com isso o epílogo ele deixa o romance com um aspecto ainda mais acadêmico e verossímil, né? E mais, quando ele fala aqui um epílogo para monstros, a impressão que dá é que ele está dizendo, você aí que se interessou por isso e que quer se inteirar mais sobre essa literatura nazista, você é um monstro. Então esse epílogo aqui, essas referências que eu vou colocar aqui, elas são dirigidas a você. Né? Então, enfim, de certa maneira, esse epílogo ele também tem essa quarta função, que é dirigir esse alerta para o futuro. Como se, depois de tudo isso aqui que a gente acompanhou ao longo do romance, o Bolanho ainda dissesse, ó, tá vendo tudo isso daqui? Isso aqui é o que eu deixei de falar, mas que eu poderia continuar falando, então aí você procura por sua própria conta e risco. Então, assim, não sei se você percebe, mas foi um livro que me impactou muito, do qual gostei bastante. Enfim, sempre que eu leio os livros do Bolanho, eu fico pensando muito naquilo que ele mobiliza nessas narrativas, então acho que ele se tornou um dos meus autores favoritos também, né? E exatamente por conta disso fica aqui a minha recomendação. Algumas pessoas sempre me perguntam qual é o nome dessa editora que publica essas edições aqui, a Debocídio, enfim. Então, se você aí gosta se você aí lê em espanhol, fica aqui a sugestão. Mas se você não lê, não tem problema, porque existe uma edição bem recente, publicada aqui no Brasil, em português. Então, não vai ser difícil você encontrar aqui este livro para ler, certo? É isso, então. Eu vou deixar certinho lá embaixo todas essas referências que eu fui falando, que eu fui mencionando aqui no vídeo. E vou deixar também os links para esses outros vídeos que eu citei ao longo dessa minha fala, certo? É isso então, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.